Olha, para quem começa a estudar finanças, o conselho é quase sempre o mesmo, né? Poupar uma parte da renda para investir. Mas será que é só isso mesmo? Será que essa é a fórmula completa do bolo? A verdade é que, apesar de ser um bom começo, essa ideia é um pouco simples demais. Quem foca só nisso acaba deixando de lado umas partes que são, tipo, as mais importantes da equação, principalmente para quem está começando do zero. Então, para a gente ir além do básico, vamos dar uma olhada nessa estrutura de sucesso financeiro proposta pelo Eduardo Feldberg, o primo pobre. É uma ideia bem direta, baseada em 3 pilares: trabalho, simplicidade e, claro, investimento. Ok, vamos deixar uma coisa bem clara. Poupar e investir são fundamentais. É impossível construir patrimônio sem eles. Só que olha só que interessante. Eles são o resultado, não o ponto de partida. São só 2 pedaços de uma estratégia muito maior e mais poderosa. E o ponto de partida, gente, o pilar número 1, é o trabalho. Parece óbvio, né? Mas a importância disso é muitas vezes deixada de lado. O trabalho é a nossa capacidade de gerar renda, é o motor que faz toda a máquina financeira girar. Agora, a perspectiva que a gente vê aqui é fundamental. No comecinho da jornada, o retorno sobre o investimento é pequeno. Pensa assim, R$ 1.000 investidos podem, quem sabe, render R$ 100 em um ano inteiro. Agora, compara isso com a capacidade de gerar renda. Um diazinho extra de trabalho pode facilmente render mais do que isso. O impacto no bolso é imediato e muito, muito maior. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Para quem não tem muito capital, o foco no começo não pode ser achar o investimento milagroso, e sim aumentar a grana que entra. O trabalho é a ferramenta mais poderosa para gerar o capital que, lá na frente, vai ser multiplicado pelos investimentos. E trabalhar, como a gente viu aqui, não é só o emprego de carteira assinada, não. É usar a criatividade para achar novas fontes de renda, pode ser fazendo freela, vendendo alguma coisa, arrumando trabalho online e, o mais importante, investindo tempo para aprender coisas novas. É isso que de fato aumenta o potencial de ganho de uma pessoa. Beleza, vamos para o segundo pilar. E é aqui que o bicho pega para muita gente. A simplicidade. E calma, não é sobre viver na miséria, não. É sobre gerenciar os gastos com inteligência para escapar de uma armadilha bem comum. Pois é, a resposta infelizmente é um sonoro não. É super comum ver alguém receber um aumento e no mesmo mês já aumentar os gastos na mesma medida. Isso tem nome, inflação do estilo de vida. E é exatamente isso que impede muita gente de acumular patrimônio. E esse termo que está aí, dublê de rico, nossa, ele é perfeito para ilustrar o problema. É aquela pessoa que gasta tudo o que ganha e às vezes o que não ganha, só para projetar uma imagem de sucesso. É o carro novo financiado, a roupa de marca, a viagem parcelada. No fim das contas, a conta bancária está como? Zerada ou no vermelho. E esse ponto aqui é chave. A simplicidade, no fundo, é um exercício para controlar o ego. É sobre resistir àquela vontade de mostrar para os outros que está tudo bem, através de bens materiais, e focar em estar realmente bem financeiramente. O segredo da simplicidade está todo aqui. É conseguir segurar as despesas enquanto a renda sobe. O objetivo é criar e aumentar essa diferença entre o que se ganha e o que se gasta. É essa grana que sobra que vira o combustível para o crescimento financeiro. E finalmente chegamos ao terceiro pilar, aquele que todo mundo adora falar, o investimento. Se o trabalho é o motor e a simplicidade é o combustível que sobra, o investimento é tipo o turbo, o acelerador que vai multiplicar essa grana com o tempo. Sabe um erro muito comum? Achar que precisa de um monte de dinheiro para começar. Nada a ver. Começar com pouco é super importante para criar o hábito de guardar dinheiro e para aprender na prática como os investimentos funcionam. Pensa nisso como uma fase de aprendizado. O pulo do gato aqui é esse: juros compostos. É o rendimento que gera mais rendimento. É aquela mágica que transforma pequenas quantias em grandes fortunas. Mas ela precisa de um ingrediente que não se compra: o tempo. Agora, olha só esse número na tela. Mais de 95%. O que será que isso quer dizer, hein? Pois é, esse número tem a ver com Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Mais de 95% da fortuna dele foi construída depois dos 60 anos de idade. O que isso mostra é que não foram os primeiros ganhos que fizeram a diferença. Foi o tempo. A paciência de deixar os juros compostos criarem essa bola de neve gigante. E não precisa ir longe, não. A gente tem um exemplo espetacular aqui no Brasil, o Luiz Barsi. A história dele é a personificação dos 3 pilares que a gente conversou.
Ele começou com trabalho duro, gerando renda, manteve a simplicidade, vivendo de forma modesta, e com o dinheiro que sobrava, investiu sem parar. A trajetória dele é a prova viva de que o método funciona. Bom, então bora juntar todas as peças do quebra-cabeça. A sacada não é escolher um pilar ou outro, mas entender como eles se encaixam, como um depende do outro para formar uma fórmula que realmente funciona. A ordem da coisa é bem clara. Primeiro, ralar para ganhar mais. Segundo, ter a disciplina de não torrar tudo que entra. E terceiro, a inteligência de botar essa grana que sobrou para trabalhar sozinha e se multiplicar. E essa aqui é a mensagem principal, o grande final. Esses 3 pilares não são coisas separadas, um alimenta o outro. Mais trabalho gera mais renda, a simplicidade transforma essa renda em capital para investir. E o investimento multiplica esse capital, criando a verdadeira riqueza. É o que a gente chama de ciclo virtuoso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A jornada financeira de cada um é única, claro, mas a pergunta no fundo é sempre a mesma. O foco está em construir riqueza de verdade, uma base sólida, ou só em manter uma aparência de riqueza para os outros verem? A resposta para essa pergunta acaba definindo todo o caminho.